E o Metrocast de hoje está imperdível. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Metropolitana Rafael Kobianchi, que está aqui me contando nos bastidores que trabalha há 17 anos na Canção Nova, há 12 anos especificamente com produtos da Canção Nova, e que tem muitas histórias bacanas aqui para contar, aquilo que ninguém vê, né? Por trás dos bastidores, e vai partilhar com a gente esse momento, um pouco das experiências da vida dele. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Ana. Alegria estar aqui contigo, né? Compartilhando aqui um pouquinho da história, né? Que eu acho que serve muito de exemplo para as pessoas, a história de cada um, né? Faz a gente se aproximar do ser humano. Exatamente. Todo mundo. São histórias que fazem outras histórias, né, Rafael? Rafael, conta pra nós aí, quem é o Rafael Kobianchi? Maravilha. Rafael Kobianchi, filho de Joaquim e Regina, um cidadão lorenense. Nasci, estudei, formei em Lorena. Depois, lógico, tive que dar uma passeada por várias cidades. Fui estudar em Florianópolis, depois fui trabalhar em São Paulo, até que eu pude voltar ao Vale do Paraíba e trabalhar na Canção Nova. Sou casado com a Cristina, já há 23 anos. Sou pai, junto com a Cris, da Maria e do Gabriel. Para mim, é o que identifica, né, o que foi mais sólido dentro da minha família foram os princípios, a educação que os meus pais, meus tios, meus avós me deram, e da família também que eu constituí junto com a Cris, também os valores para mostrar isso, né? O relacionamento com as pessoas baseado em princípios, que é algo que a gente não abre mão. Então esse é o Rafael, e que hoje trabalha já há 17 anos na Canção Nova. Comecei na Canção Nova na área jurídica. Quando eu cheguei na Canção Nova, um dos grandes profissionais que me acolheram é um grande advogado aqui da região de Guaratinguetá, o Dr. Jacques Sodero. Trabalhei com o Jacques durante 6 anos e depois migrei para uma área que eu sempre gostei muito, essa área de gestão, a área comercial da Canção Nova, e lá estou há quase 12 anos. A Canção Nova tem quantos anos, Rafael? A Canção Nova tem 45 anos de fundação, já desde o primeiro chamado do fundador, que é o Monsenhor Jonas Abib. Então, há 45 anos, começando muito singelo, como o próprio fundador dizia, uma loucura, pensar, naquela época, 45 anos atrás, sem ter sistema de comunicação nenhum, que ele ia levar a palavra do Evangelho através dos meios de comunicação em massa. E sonhava, e visionário, de que teria um sistema de comunicação com TV, rádio, internet, algo impensado em 45 anos atrás. Visionário. Hoje, olhar tudo que se tem é um pouco compreensível, mas quando não sentia nada e acreditar num sonho e a capacidade que ele teve de atrair pessoas que sonharam junto com ele, e não só atrair, permitir que essas pessoas contribuíssem, errassem, acertassem, levassem ele também a concretizar tudo que ele sonhou. Isso que eu acho que é o grande desafio, o grande diferencial da Canção Nova. Que bacana, Rafael. Quando o fundador ele começou assim, a partir de uma igreja, de uma paróquia, alguma coisa, Rafael, se você puder tiver claro. essa o fundador, informação. Né, o padre Jonas Abib, ele era, né? Na verdade a gente fala que porque faz parte da família salesiana. Então era dali de Lorena, né, atuava na diocese de Lorena. E provocado quando tem uma encíclica, Evangelho Luciandi, e essa encíclica, então, impulsionava toda a igreja a levar a palavra de Deus a um grupo maior de pessoas, serem usados e, inclusive, usar os meios de comunicação em massa. O bispo, então, da diocese chama o padre Jonas e fala: olha, eu entendo que isso aqui é para você tem que trabalhar com os jovens. E o padre, então, ele começa a fazer alguns encontros com os jovens, que já era muito característico dos salesianos, trabalhar com a juventude. E isso lá em Areias, ele vai fazendo alguns pequenos eventos e vai atraindo as pessoas, e a partir dessa atração de pessoas, ele começa então a sonhar em realmente fazer isso através dos meios de comunicação. Surge uma oportunidade de adquirir uma rádio em Cachoeira Paulista, uma rádio que, como o padre mesmo diz, não pegava nem na esquina seguinte, sem dinheiro nenhum, mas sempre acreditando na providência de Deus e na confirmação. Se é da vontade de Deus, nós vamos colocar tudo à disposição dele, todo o nosso melhor, fazer de uma maneira responsável, mas se for da vontade dele, ele vai constituindo tudo isso. Então começou com uma rádio que não pegava na esquina, e hoje é realmente um dos maiores sistemas de comunicação que a gente tem no país.
Ele pega fora do país também? A vida internet pega, né? Pega. Hoje a gente transmite, é lógico, além da internet, né? Mas mesmo assim, através de canais, hoje a gente tem um canal de emissora, né, de TV em Portugal, a gente tem também sinal ali para os Estados Unidos, a gente tem uma parceria em Israel, com o Centro Multimídia dos Franciscanos, a gente gera também conteúdo direto da Itália, estamos também em Moçambique, Paraguai. Então hoje a gente pode dizer sim, a Canção Nova ela chegou além fronteiras. Então é uma parte muito bonita da igreja, que existem inúmeros outros movimentos. O Padre Jonas nunca concebeu a Canção Nova como concorrente de outros movimentos. Falou, não, nós somos uma igreja só, nós chegamos em públicos distintos, nós temos viés distintos, vocações distintas. O que a gente tem que apontar não é para a Canção Nova, é para a mensagem, para a palavra de Deus. Nisso, a gente nunca vai ser concorrente de outros movimentos. Sim, a Canção Nova são adeptos, né? São pessoas que têm a fé, e a gente vê o resultado dos acampamentos aí, né? Com os jovens, e juntam muitas pessoas, e assim, e você se comunicar com o jovem é tão difícil, né? É muito difícil, e a gente vê as ações o tempo todo com os horários, pode ir na Canção Nova a hora que quiser, tem os acampamentos, e as missas são muito bonitas, e o lugar está, assim, maravilhoso. Só da gente entrar lá já sente a paz, né? É um lugar muito abençoado. Qual que é a metragem da Canção Nova, Rafa? Você sabe? Eu vou aqui dizer cerca de quase 40 mil metros quadrados ali da área mais específica, né? Hoje a gente conta, né? Além desse espaço ali, o que tem nesse espaço, né? Nós temos um centro de evangelização que cabe mais de 100 mil pessoas, né? Não necessariamente sentadas, mas em pé, usando toda a sua capacidade. A gente tem também algo que isso foi para nós um divisor de águas, que é a construção do Santuário Pai das Misericórdias, né? Que numa linguagem assim, para o pessoal entender, é uma igreja lá dentro da Canção Nova, né? Canção Nova é uma comunidade. Canção Nova não é uma igreja, ela é uma comunidade que tem o seu núcleo de vida, que são pessoas que abriram mão das suas vidas para morarem e darem realmente sua vida para a Canção Nova, que são os missionários, e ela também tem os colaboradores, empregados como eu, né? Eu sou um empregado, um colaborador da Canção Nova. Então, a gente tem lá dentro uma igreja propriamente dita, né? Dentro da Diocese de Lorena, que é o Santuário Pai das Misericórdias, como eu disse, é um divisor de águas. A Canção Nova, ela tem essa característica de eventos, porque o sistema de comunicação, na verdade, ele veio para dar visibilidade, para potencializar a comunicação chegar nos eventos. Mais pessoas, né? Então, o que o padre chama do tempo forte, né? Que são os eventos. Então, a gente tem constantemente uma programação dentro da chácara, né? As pessoas conhecem um pouco mais daqueles eventos que acontecem de final de semana. Mas a gente tem evento na segunda-feira, a gente tem nas quartas, quintas, sexta-feira, né? Então, isso é por quê? Porque essa é a essência da Canção Nova, a característica da Canção Nova, né? E que realmente sou muito suspeito para dizer, mas é um ambiente bastante diferenciado. Que bacana, Rafael. E tem muitos produtos dentro da Canção Nova, daí que você entra, né? Agora, você que é o gestor disso tudo. E quais são os produtos que tem? Olha só, né? Então é importante falar assim, por que tem produto da Canção Nova, né? Então o fundador, quando ele começou com todo o trabalho dele com a juventude e começou a fazer os eventos, o padre ele vai e ganha um duplicador de rolo. Isso eu estou falando há 40 anos atrás. E quando ele ganha esse duplicador de rolo, ele fala, o que eu vou fazer com isso? E daí, então, se tem a ideia, não, eu vou começar, eu faço os meus eventos e vou fixar isso em fitas cassetes. Para quem quiser participar do evento e quiser levar e ter isso, né, para poder potencializar e perpetuar, ele vai ter. Ali surge o departamento de audiovisuais, que é o departamento que eu gerencio hoje. Né? Então, para quê? Para que as pessoas pudessem realmente ter produtos de algo que foi impactante na vida delas. O tempo passou. Esse departamento hoje, ele cuida, o que ele elabora, né? Então, não temos mais fitas cassetes. Não. Né? Mas a gente trabalha com toda a parte de vestuário, principalmente camisetas. A gente tem uma gama muito grande de acessórios, terços, velas, que a gente puder, assim, meio que conceber em termos de acessórios religiosos. Certo. E livros, né? Então, essa característica nossa hoje. O departamento, ele é estruturado hoje em termos de canais de venda.
Nós temos uma loja virtual com mais de 200 mil acessos, né? 200 mil pessoas trafegando nela ao longo do mês. A gente tem um porta a porta, no mesmo estilo que a gente conhece já, de Avon, Natura, com mais de 22 mil pessoas que fazem essa parte de venda de produto direta, com catálogo bimestral. Bate na porta. Para isso, bate na porta. Brasil inteiro. Brasil inteirinho, isso. E nós temos também um atacado, né? Além de atender e fazer venda através de um call center, com hoje 87 PAs funcionando 24 horas por dia. Então, é uma estrutura bastante robusta funcionando para atender essa parte comercial. De novo, não com uma finalidade de obtenção de recursos. É lógico que ela vem por consequência, mas de dar sequência naquilo que o fundador sonhou, de realmente levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Lógico que a palavra de Deus não significa que também dentro da religiosidade não vai ter técnica, não é disso, né? Então, assim, a inspiração precede a técnica, mas ela não anula. Então, a gente coloca toda a parte de tecnologia, de conhecimento, para que essa parte comercial seja muito bem feita. Rafa, que bacana. E vocês hoje têm água também, né? A água, tem uma fonte lá de vocês. Tem, tudo. A mineradora Canção Nova. Canção Nova. A mineradora, ela também surgiu, foi uma coisa muito interessante. Porque, gerando emprego, né? Coisa boa, gente. Lá era uma fazenda da Canção Nova. Sei. E foi fazer uma avaliação da água, foi perfurar um poço. E quando se avaliou a água, viu-se que ela tinha características minerais. Que não é qualquer água que tem característica mineral. Isso. Então, se apontou para uma possibilidade de. E a ideia, no passado, não era nem que a gente tivesse a mineradora para vender água Canção Nova para várias localidades. A ideia era subsidiar o consumo de água dentro da chácara de Santa Cruz, dentro da própria Canção Nova. Certo. Mas daí os planos de Deus, normalmente, às vezes são diferentes. Isso, né? E isso potencializou. Se concebeu uma mineradora, ela já tem mais de 7 anos de funcionamento. Hoje, a gente comercializa para vários estados da federação. É lógico que a parte logística na água, ela judia bastante. Que judia, né? Por causa do custo. As pessoas falam. Mas hoje, principalmente, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui São Paulo, Rio do Paraná, Distrito Federal, são lugares que hoje a Canção Nova, ela chega com água, né? Tanto água com gás, água sem gás. Algo interessante. Rafa, que bacana, né? Você vê que Canção Nova é uma potência, é um orgulho para nós aqui da região, viu? Sim. É um lugar santo, um lugar abençoado que todo mundo tiver a oportunidade de conhecer, né? A gente assistindo pela televisão também. E quantas vezes e pedindo oração, né? Você pode ligar e pedir oração lá, né? Assim, a gente não perde a nossa essência. Uhum. O propósito é aproximar as pessoas de Deus. A opção é delas. A gente não pode impor. O desejo. A gente está ali de portas abertas. Uhum. Né? Mas é importante aqui, né, até pela amplitude do teu programa, deixar sempre muito claro. Às vezes as pessoas olham para a Canção Nova e falam assim, pô, não para de pedir, não para de querer vender. Mas entender isso, trabalhar dentro de uma obra com um propósito desse, em que ela não tem outra forma de obtenção de receita, a não ser doações e a venda dos seus próprios produtos, faz com que a gente tenha que estar com mãos estendidas o tempo todo. Ajudando famílias, ajudando. Exatamente. Imagina. Então esse é o desafio diário nosso. Né? Eu acho que só o fato, Rafa, de estar gerando emprego, colocando pessoas para trabalhar, além de todas as ações que vocês fazem, isso aí já é um valor tremendo, né? Você está, né, uma empresa que vai gerar empregos, que vai gerar você tem a melhora a responsabilidade social, né? Então, enquanto grupo de você também é lógico, a gente sabe dessa importância da missão nossa, da evangelização. Porém, você tem também outros cuidados que você tem que ter, de trazer, vamos chamar assim, de riqueza para ali, para o entorno. Então, seja de emprego, seja do fluxo de pessoas que vêm à Canção Nova, isso faz com que ali, não só a Cachoeira Paulista, mas todas as cidades vizinhas também se apropriem desses benefícios, né? Em termos da região, da rede hoteleira. Isso, exatamente, é isso então, mesmo. Isso o padre Jonas, ele sempre se preocupou. Ele nunca quis falar assim, não, eu quero ter tudo aqui dentro. Eu quero que as pessoas só fiquem aqui, eu quero que elas venham, que elas comam, que elas durmam, tudo dentro da chácara de Santa Cruz. Essa nunca foi a concepção dele, né? Disso, de trazer a valorização, esse desenvolvimento a todos. É uma cadeia. Assim, são elos da corrente
porque daí fala assim, um não anula o outro, um não é melhor que o outro, então vamos dar as mãos, porque o propósito é fazer uma mudança no mundo. Como é que eu vou fazer isso se eu não dou a mão ao outro? Se eu quero só comigo, só eu. Então isso nunca foi o olhar do fundador, é o que a gente tenta fazer. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra, aí corrige a rota. Que propósito, é o propósito bonito, né? De acolher, de cuidar. E o mundo está precisando disso, né, Rafael? E eu acho que a gente tem uma região muito linda aqui, né? Abençoada, Canção Nova, Frei Galvão, Nossa Senhora Aparecida, né? É o triângulo, o circuito da fé, né? Que se fala. E que coisa bacana, né? Que honra para nós aqui da região, né? Tá do ladinho aqui da Canção. Vou assistir uma missa lá, vou na quarta-feira à noite e tal. E é pertinho demais e a gente vai, né? Na televisão mesmo assiste, mas tudo ao alcance da gente. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, você consegue, né, trabalha muito, tem a família, mas você consegue participar de eventos? Participa, né? É lógico, a rotina da gente é bastante intensa, mas, de novo, não tem como eu falar da Canção Nova sem ser repetitivo e ficar sempre apontando para o fundador, né? Mas a Jones, ele sempre se preocupou também com as pessoas que estavam e que vivem ali, que trabalham ali. Há uma pela preocupação com o próprio ser humano. O Padre Jonas, se ele estivesse aqui, ele ia te olhar de uma tal forma que era como se não existisse ninguém mais e só existisse você para ele. Ele ia te dar 100% essa atenção, mesmo que fosse bem de um tempo curto, você ia perceber isso. Então, assim, a valorização da pessoa para o Padre era fundamental. Segundo, um olhar espiritual. Quem está numa guerra espiritual vai também sofrer os ataques. Então, as pessoas ali de dentro são soldados, então precisam se preparar, então precisa beber também dessa riqueza da Canção Nova, participar dos seus eventos, ter os seus momentos oracionais ao longo do dia nosso, mesmo durante a semana. A gente tem vários momentos disponibilizados, não é obrigatório. As pessoas, então, por exemplo, um colaborador como eu, né? Eu posso ter vários momentos ao longo do meu dia de horários de adoração, de oração, de participação na Santa Missa, e isso não é, vamos dizer assim, descontado pelo recurso humano ou controlado, tem essa abertura para isso. Por quê? Porque tem esse papel também da religiosidade, de permitir as pessoas internamente ter isso. É lógico que o missionário, aquele que já deu a vida para a Canção Nova, ele tem uns momentos mais robustos, porque daí são soldados mais de linha de frente. Então eles têm formações continuadas para que eles sejam efetivamente mais preparados para aquilo que eles têm a fazer. Mas não tem a menor dúvida. Eu costumo separar junto com a minha família, né? Momentos que daí a gente vamos lá, quietinho no evento, né? Poder acompanhar. Gosto muito de acompanhar a televisão, Canção Nova, né? Porque daí vou também, além de bebendo dessa riqueza, mas é lógico, compreendendo a dinâmica também do meu trabalho. Você fala assim, você só assiste Canção Nova? Não, claro que não, né? E tem outras coisas, até porque também nunca foi a orientação da Canção Nova, tem um trabalho de alienação. Não, é só isso e nada mais é bom. Não existe isso, né, Rafa? Não tem que saber o que está acontecendo. Existe uma série de coisas muito ricas que a gente tem dentro do nosso país e mundo afora, de geração de conteúdo. Tá aqui uma prova disso, né, do teu trabalho, que são, né, eu acompanhei ao longo aí dos últimos dias, né, vários Metrocasts. Então você vê assim quanta coisa bonita que tem e não necessariamente vindo com um viés muito ali apresentado de evangelização. Exatamente. Mas a evangelização nada mais é do que poder assim dizer, tratar bem as pessoas, querer bem as pessoas, fazer as pessoas felizes, né? Dar a mão, estender a mão. Então, isso todos iguais, essência, né, Rafa? Todos de verdade isso. Mesmo, né? Em essência, é isso que Deus quer da gente, né? Exatamente. Você acolhe o próximo, você olha com o mesmo olhar de que você olha, tanto faz um ou outro, mas que olhe com amor, porque todo mundo em amor, em essência, é amor, né? Sim, por isso que o nosso santuário lá, o santuário Pai das Misericórdias. Né? Então, assim, é um Jesus misericordioso, não um Jesus acusador, julgador, excludente. Então, é para todos. Né? Então esse é um ambiente para todos, criar a Canção Nova para todos. Eu falo isso, a pessoa muitas vezes, né, se sente culpada de alguma ação da vida dela e ela se sente excluída. Não, essa pessoa precisa, né, mais cuidado do que as outras. E muitas vezes, Rafa, você encontra uma pessoa, um exemplo, tá no caixa do supermercado e a pessoa fez uma grosseria, não te tratou bem, ou foi num restaurante servido e não foi bem tratado.
Muitas vezes a pessoa está precisando tanto de um carinho, né? E a gente geralmente já julga, já fala, nossa, sem educação, calma, não é assim, né, Rafa? E às vezes já retruca, e a pessoa precisa daquele emprego. Então a gente tem que sempre estar estendendo a mão. Sempre falo, gente, para de julgar, calma, né? Calma, não é reagir a tudo que acontece. Já falando, eu sempre falo isso, não é para reagir, é para a gente ter sabedoria, né, Rafa? Muito importante essa sabedoria para você poder ajudar essa pessoa. A maioria das pessoas amargas que tem essa reação, são as que mais precisam da gente, né? Com certeza, né? Eu vejo assim, né? A gente, como eu falei no início, né? De onde eu vim, como eu fui formado pelos princípios da minha família, né? Tem aquela velha máxima, não faça para o outro aquilo que não quero que eu faça para você, né? E a gente vive num mundo hoje onde é favorecido muito o eu, o meu, né? Então, meu corpo, minhas escolhas, minhas decisões, e a gente vai caminhando e esquecendo do outro, né? Então, a gente não tem a dimensão do que o outro está passando. A gente não sabe se aquele outro está com uma família com um problema, se tem um filho doente, se tem um pai doente, se ele perdeu um emprego. A dor que está sentindo. Né? Então, assim, a gente não tem uma dimensão disso. A gente parte do pressuposto, primeiro, que não atrapalha a minha vida. Tá? Por favor, não me traga problema, porque eu já tenho os meus, não quero mais de ninguém. Né? E segundo, eu já parto eu já fico numa defensiva. Então, criar uma mudança de comportamento, né? Então assim, mas não tem jeito. Não, tem. O dia que eu também desisti de falar, não tem mais jeito, também eu acho aí não tem jeito, né, Rafa? Aí não pode, não tem sentido. Não sou adepto respeito. Tem gente que fala assim, não gosto de gente, eu gosto de bicho. Desculpa, eu gosto de gente. Eu também, Rafa. Eu olho no espelho, normalmente eu vejo uma pessoa ali que sou eu. Então eu gosto de gente, Isso, bacana, isso mesmo. É isso mesmo. E eu acho que, eu acredito, Rafa, quantos colaboradores vocês têm lá na Canção Nova? Hoje na Canção Nova nós ultrapassamos 2.000, 2.100 pessoas empregadas diretamente no grupo inteiro. Olha então, olha, isso aí é sensacional, né? E só em Cachoeira, Canção Nova? Isso, o maior ali em Cachoeira. Aí ao redor, nas outras missões, porque hoje são 14 missões dentro do país. Explica. E tem mais 7 fora. Mas ali principalmente são membros da comunidade, são missionários, né? Tem pessoas contratadas, mas a maior parte é Cachoeira Paulista, né? O maior núcleo ali que a gente chama de frente de missão. Além desses contratados, a gente tem mais cerca de 1.600 missionários, né, que são pessoas que daí doaram suas vidas e vieram para Canção Nova fazer os seus votos religiosos. Cachoeira mesmo ali? Aí não só Cachoeira. Cachoeira tem cerca de 800 pessoas e o restante espalhado aí em todas essas frentes de missão nacional e internacional. E como eu falei para você, de resgatar as pessoas. Tem 22 mil pessoas que também se vinculam, que querem, né, fazer esse trabalho de venda de produtos, mas que o elo maior não é o dinheiro, é o engajamento com a obra. Então, se a gente computar 22, mais 2.000, mais 1.500, então nós já estamos falando quase 25 mil pessoas. Olha que coisa boa, que sensacional, né? Então, chegou a realmente um grande sistema de comunicação. Olha, o padre, o fundador, Padre Jonas, realmente uma pessoa, né, muito além do que a gente pode se imaginar mesmo. E eu acho que a gente não viu nem a metade. Isso mesmo, Rafa, tendência dia tô 12 arrepiada. de dezembro. Então acho que a gente não viu nem a metade, né? As grandes obras da igreja, e daí grande não vou dizer de tamanho, mas do seu tempo longevo, linda, floresceu muito com o falecimento de fundador, né? Na história da igreja se tem isso. Então pegar salesianos, franciscanos, então não tem a menor dúvida. Não estou aqui dizendo que o Padre Jonas vai ser beatificado, santificado, não é disso. Entendi, mas é uma grande florescimento da sua obra, né? Daquilo que ela vai gerar. Eu acho que a gente não viu nem a metade. E o Padre Léo? O Padre Léo também, né? Eu escuto bastante as mensagens dele, né? Ainda. Que estão pela internet o tempo todo. Impressionante. Que sabedoria. Demais, Renato. E a gente colhe na Canção Nova pessoas, até hoje, que chegam imaginando que ele está vivo. Não sabe que ele faleceu. Olha. De tamanha capacidade que o padre, ele
primeiro, daquilo que ele falava, atingir pessoalmente, né, as pessoas num íntimo. É a leveza, a clareza. Muito, né? E de tudo que ele falou enquanto vivo estava, é algo muito atual. Não muito era atual. Nada. Então, se pegar uma pregação, e para quem não entende, isso é uma palestra, né, do Padre Léo, e entender que ele falou isso em 2003, 2002, mas nós estamos em 2023, muito atual. Exatamente. Então, são pessoas à frente do seu tempo, pessoas que aí têm um propósito, Deus escolheu, não é que são melhores ou piores, mas são pontas de lança. Padre Léo, Padre Jonas, então são pessoas com ponta de lança, né? Não é aqui colocar num pedestal acima, não é disso, né? Mas entender, eles foram ponto de lança, mas tem o restante da lança aí na frente. Exatamente. Agora, né? Que vai dar essa que tem que continuar, né, Rafa? Então a comunidade Betânia, semente, comunidade Betânia, maravilhosa. Padre Léo, Aline, Lorena e tantas outras localidades. Projeto Lumen, né? Esse Projeto Lumen. Eu acho vai que ter um evento agora, né? Como eu falei, a gente está numa região muito agraciada, né, de a gente ter tanta riqueza dentro disso, né, desses movimentos da igreja, desse abraço, né, e não algo mais fechado. Então até a casa da mãe é parecida, e aberto, o Pai das Misericórdias. Pode entrar quem quiser, né, Rafa? Então pode. Todo mundo quiser. É convidado, não fica ninguém de fora, né, e cada um da sua especificidade, né, uma igreja que respeita, né, a diversidade, as pessoas. O que a gente quer é as pessoas que queiram fazer o bem umas às outras, modificar o ambiente, e não um ambiente hostil, de concorrência. É misericordioso mesmo, né, Rafa? É acolhedor, é agregar mesmo, é cuidar do ser humano, é cuidar da vida, né? É trazer a vida, a pessoa de volta à vida, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Projeto Lumen, vai ter um evento lá em novembro, né? Em novembro, exatamente. Que são de pegar os moradores de rua, Rafa. Isso, é uma coisa, assim, belíssima, né? Porque... Tem muito evento lá, né, Rafa? Todo mês tem? Todo final de semana? Todo final de semana tem. Todo final de acampamento. Semana. E daí são as temáticas, né? Que a gente divide, né? Assim, a classificação. Quando chama de Kairos é porque é um evento só de domingo. Quando é um encontro, é sábado e domingo. Acampamento, ele sexta, sábado e domingo, ou ele puxa desde quarta-feira. Só que, como tem público de tudo quanto é jeito, tem jovem, tem um adulto, tem idoso, tem para cura e libertação. Então, isso não fica só sendo realizado pela comunidade Canção Nova. Certo. Então, a gente tem inúmeros eventos que são de outras comunidades, certo, que daí vão realizar. Então, tem a obra Lume, tem Jesus Menino, tem Obra de Maria, que vão também colocando seus eventos nos finais de semana ali. E a gente desenvolve normalmente o cronograma de eventos um ano de antecedência. Tá. Então, por exemplo, 2024 já está com tudo programado. Fechado, tudo programado. Que bacana. A obra Lume é fantástico, porque assim, então você tem todas as realidades. Não tem uma mais difícil que a outra. Porém, tem a especificidade. Então, imagina pegar moradores de rua, né, ali, que já não tem mais esperança nenhuma, que já ninguém mais quer, ou quase ninguém mais quer, porque talvez o fim da linha, e trazer essa pessoa, dar um dia diferente para essa pessoa, ser o rosto misericordioso de Jesus. Ser o rosto bonito de Jesus na vida dessa pessoa. É um pouco mais fácil do que ser o do misericordioso, de olhar para a pessoa e não condená-la e não julgá-la, seja pelas escolhas que ela teve ou pela falta de escolhas. Isso é amor apenas, né? Então isso, para mim, é o nível máximo do amor, né? Que alguém que você não conhece, de alguém que realmente está no fim do poço. Isso para mim não existe. Então a obra é belíssima. Belíssima, não tem como não se encantar por isso, né, desse propósito. Rafa, eu acredito que pessoas muito especiais trabalham, né, na Canção Nova. A gente, né, eu tô aqui tendo a honra e o prazer de conversar com você, de falar, de saber mesmo, de fato, que é Canção Nova. Estou assim, emocionada mesmo, sabe? Sentindo o coração cheio de amor, cheio de alegria, por ver pessoas tão abençoadas, vou dizer. São pessoas abençoadas, sim, que fazem esse trabalho, né, que tem o fundador, tem toda uma história, e quem está lá junto, né, quem está na linha de frente para que tudo aconteça, né, um grupo, e a gente sozinho não vai a lugar nenhum, né, Rafa?
que bacana, que prazer ter você aqui no Metrocast, conhecer a sua história. E assim, você, a vida inteira, você trabalhava, antes você trabalhava, eu sempre fui na Canção Nova, não? Não, eu trabalhei você falou que já deu São Paulo, já rodou aí, é verdade. Trabalhei na Secretaria da Educação em São Paulo, na época, né? Eu sou formado em Direito, e daí, depois, vindo para Canção Nova, eu fui trabalhando na parte de aquisição de empresas do grupo, né? das geradoras, transmissoras de TV, principalmente ali com o Jaque. E o Jaque teve um papel muito preponderante de eu descobrir a minha vocação, né? Eu acho que esse é um grande papel de um líder, ajudar a pessoa a descobrir sua vocação e ser feliz, né? E a partir disso, falou, olha, eu fui identificando, porque eu gostava muito de gestão de negócio, eu gostava muito de pessoas, e tive a oportunidade dentro do grupo de assumir a unidade de negócio, de produtos. Depois de um determinado tempo, eu fiz algumas experiências também fora dessa unidade, né? Fui trabalhar em Brasília, aí não pela Canção Nova, mas com um ex-missionário da Canção Nova, que foi deputado federal. Tive uma experiência lá para ser chefe de gabinete dele, fiquei 3 anos, depois voltei para a Canção Nova. E daí passei pela mineradora, fiquei 3 anos como responsável geral da mineradora, e depois voltei ao Davi, né? Então, que dá dentro do Davi dá esse período de 12 anos. Né? Então, algumas experiências um pouco mais diversificadas, né? E nessas andanças me permitiu olhar isso, né? A gente tem... O ser humano é muito bom. Ele tem uma essência muito boa. Às vezes as experiências que ele faz com que daí desenvolva, né, algumas dificuldades, algumas limitações, mas ele tem uma essência muito boa. Então, nessas aprendizagens, eu não me permito mais dizer fulano ou tal classe não é boa, tal coisa não é boa. Não me permito mais dizer isso. Eu acho que assim, a gente tem as mazelas nossas de ser humano, senão seríamos deuses e não somos. Exatamente, Rafa, é muito. Então, ter esse olhar, de amplitude, de enxergar além, de não parar no tropeço daquela pessoa, porque a essência dele é boa. Então, essa andança, e principalmente, eu posso muito falar hoje, porque eu tive sempre muitas pessoas que tiveram esse cuidado de me lapidar. Eu falo assim, então você está falando que está pronto? Não, inúmeras outras ainda vão ter que lapidar com força. Mas aonde eu cheguei foi muito fruto disso, de pessoas que gastaram o seu tempo comigo e não com elas. Então, eu acho que assim, desse aprendizado que para mim fica. Então, hoje eu gosto de gastar meu tempo também lapidando os outros. Porque aquilo que foi me dado, eu quero dar para o outro também. Coisa boa, Rafa, que bacana. Olha, foi uma alegria estar falando aqui com você no Metrocast. Tomara que alcance muitas pessoas aí. O Totó que nos apresentou, né? O Totó também muito engajado em todas as ações aí. Ele sempre está por perto e levando pessoas e apresentando as pessoas. Isso é muito bacana. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada, né? Deixou lá tudo para vir aqui dar um pouco do seu tempo, contar a sua história, que é uma história muito bonita. Viu? Fiquei muito feliz, meu coração está explodindo de felicidade. Uma honra. E no dia que eu for lá na Canção Nova, eu vou te mandar mensagem, Rafa. Rafa, onde que você tá? Vou aí, eu vou te encontrar aí. Legal. Bom, naquele lugar lindo, aquele lugar abençoado, que alcance cada vez mais o coração das pessoas. Muito obrigada e que Deus continue abençoando a sua vida. Eu que agradeço também, que Deus abençoe você e todos os seus ouvintes. Obrigada.